Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Que coisa boa estar aqui com vocês de novo. Espero que eu consiga sempre estar aqui com vocês para trazer aqui algo do Senhor Jesus, algo que Ele coloca no meu coração assim para trazer para vocês. Então a gente vai se moldando, né, conforme a vontade do Senhor e a gente vai então cumprindo o que Ele quer que a gente faça, né? Aos poucos nós vamos cumprindo e vamos levando a palavra para alguém. E é muito bom que a gente faça essa 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 reflexão, né? Quanto a, a, a Bíblia, colocar a Bíblia em ação, colocar a palavra de Deus em ação, né? Porque a Bíblia nada mais é ali, tudo que está escrito ali é a palavra do Senhor, né? É ela que nos fortifica, é ela que nos faz a gente seguir em frente, né? É ela que é essa palavra salvífica do Senhor que nos fortalece, que faz a gente vencer muitas batalhas, né? Porque ele entra com a gente em batalha. Ele entra com a gente na batalha, ele entra na guerra e a gente não sai dali enquanto não formos vencedores. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque nós cumprimos com aquilo que o Senhor Jesus quer para a gente, porque ele tem autoridade, a autoridade de Jesus sobre todos, principalmente sobre os principados, né? Sobre tudo aquilo que é do mal, né? Tudo aquilo que é do mal. O Senhor Jesus tem autoridade. Ele tem autoridade para curar, para libertar, para trazer prosperidade e tudo mais. O Senhor Jesus, ele é bom em nossas vidas o tempo todo. E hoje, né, nós vamos dar continuidade aqui no livro de Marcos, né, segundo o Evangelho de Marcos, nós vamos falar da continuidade, vamos falar sobre Jesus, né, quando ele chegou em Cafarnaum. Lá no versículo 21 e 22 vem falando sobre isso, né? Versículo 21, 22, até o versículo 28 vem falando sobre isso. Jesus, então, ele estava ensinando na sinagoga, né, de Cafarnaum, com toda a autoridade, né, que surpreendia a todos que ali estavam, surpreendia os fariseus, surpreendia a todos que ali estavam. E durante esse ensino, né, ele então, ele, ele como é que eu vou dizer? Ele expulsava o maligno, né? Ele tirava das pessoas, ele curava, né? Trazia a cura para todos. E nesse dia ele trouxe a cura a um homem, né? A um homem que estava endemoniado. Durante esse ensino, um homem possuído por um espírito, né, maligno, ele gritava e ele então reconheceu Jesus. Ele reconheceu Jesus quando ele gritou assim: Quem és tu, Santo de Deus? És tu, Santos de Deus? E então o Senhor Jesus então repreendeu ele, repreendeu o demônio e expulsou o demônio que estava no corpo daquele homem. Com uma simples ordem. Ele deu uma ordem diante da autoridade que ele tem, maior, né? Sobre tudo e sobre todos, ele deu uma ordem. E todos ficaram muito admirados com o poder de Jesus, com a autoridade de Jesus, e todos começaram a reconhecer que algo extraordinário estava acontecendo naquela época, né? Estava acontecendo. Então, porque era um milagre, né? O Senhor Jesus, ele transformava, ele trazia milagre. E esse milagre não apenas veio revelando assim o poder de Jesus sobre o mal, mas também a sua compaixão ao libertar o homem daquela escravidão que ele estava passando. Você entende? Ele estava passando por uma escravidão espiritual, ele estava preso ali, preso ao mal. E todos ficaram assim muito admirados com tudo, né, que que o Senhor Jesus havia feito
naquele momento ali, quando ele passeava por Cafarnaum dando ensinamento. E aí nós podemos ver com isso, nós podemos ver o poder de Deus, né? O poder de Jesus e a sua autoridade. A autoridade dele é reconhecida por algo muito extraordinário que estava acontecendo. Todos ficaram assim bobos, né? Ficaram admirados, né? Com tanto poder que bastou uma só palavra e o homem foi liberto, né? Aquele espírito mal que estava no corpo daquele homem partiu em retirada. Então, esse foi um milagre também, não apenas para revelar o poder de Jesus sobre o mal, mas também da sua compaixão em libertar uma pessoa que está escrava, né? Escrava de qualquer coisa que seja, né? Ou escrava de uma doença, né? Escrava de uma de uma depressão, né? Escrava de qualquer tipo de doença, a pessoa pode estar ali dentro dessa escuridão, mas o Senhor Jesus, com a capacidade, a autoridade que o Pai deu a ele, né? Ele completa ali, ele tira, manda, expulsa todo o mal e ensinando a todo o poder dele. Ele começa a ensinar as pessoas com toda eficácia como se transforma vidas, né? Como que é preciso ter um domínio sobre as coisas, né? Se você não quer ficar passando por certas coisas, por exemplo, tem coisas que a gente não pode murmurar, mas a gente pode sim pedir ao Senhor Jesus para que Ele venha nos trazer proteção contra o mal que está acontecendo na nossa vida, seja em qualquer circunstância, né? Então é necessário reconhecer que só o Senhor Jesus tem poder para libertar, para salvar, para curar, né? Para tudo, Ele pode todas as coisas, Ele pode o impossível, nós não, nós só sabemos do possível, o que nós podemos fazer. Nós somos muito limitados, né? Mas também somos muito imediatistas, queremos tudo no nosso tempo e na nossa hora. E nada é no nosso tempo e na nossa hora. Tudo é no tempo de Deus. Então, houve uma libertação daquele homem. O homem foi liberto da escravidão do espírito mau que estava com ele. Assim como Jesus libertou aquele homem, ele pode libertar aqueles todos que estão presos, aqueles que estão presos em situações de opressão, né? Ou de qualquer tipo de escravidão espiritual que muitas das vezes nós passamos. E a palavra de Deus, ela tem poder, ele tem autoridade na palavra, né? Basta ele verbalizar, dizer uma só palavra e seremos salvos, né? Jesus ensina com toda a autoridade a sua palavra e ele continua até hoje com sua palavra de poder, né? Para transformar e libertar vidas. Ele nos ensina como devemos fazer, como orar, né? Como buscar para que a gente possa dominar o mal, não deixar que o mal venha dominar a gente, porque o poder de Jesus Cristo sobre o mal nos dá confiança, a gente confia no poder do Senhor, para que a gente possa enfrentar, né, todos os desafios, né, as coisas desafiadoras que acontecem espiritualmente na vida da gente. Né? Não só coisas espirituais, né, que acontecem, mas acontecem coisas que é necessário a gente ter domínio sobre aquilo, não deixar que o mal que seja, ou qualquer coisa que seja negativa, venha dominar as nossas vidas. Pelo contrário, nós é que devemos dominar. Então, ele não apenas venceu o mal, Jesus, né, não apenas venceu o mal, assim, mas ele continua oferecendo para todos nós a libertação e a restauração de tudo, todas as coisas que nós buscamos, né? Às vezes nós perdemos algo e Deus, ele dá ele com o poder dele, ele transforma nossas vidas, né? Ele tira aquele mal
porque Ele está vendo que nós estamos sendo sinceros, que estamos buscando nele, né? Para que a gente venha vencer. Então, que todos nós, eu peço mesmo a Deus, que todos nós, mesmo quando eu estou lá na minha igreja, não, na igreja, né? Que a igreja não é minha, a casa é do Pai, né? E todos nós vamos lá, porque nós confiamos na palavra e queremos ouvir a palavra, né? O bispo, né? O pastor, o pregador, né? Falando sobre Jesus. Então, eu peço mesmo a Deus para que todos nós possamos nos render à autoridade dele, confiando no seu poder, né? Confiando no poder de Jesus, para que a gente venha vencer. Porque somos vencedores, né? Nós vencemos qualquer adversidade, basta a gente ter fé, acreditar, não murmurar e buscar sempre estar na presença do Pai, ouvindo a palavra, acreditando na autoridade dele, reconhecendo a autoridade de Jesus. Tá certo? Olha, que Deus te abençoe grandemente. Se você puder, você compartilha a palavra, leva para alguém, né? Não custa nada e vai ajudar muito uma pessoa. Talvez alguém esteja passando por um momento de opressão, né? E ela precisa ouvir uma palavra que levante ela, né? Que limpe, que ela sinta a alma dela a necessidade de buscar a Deus, que ela sinta na alma essa necessidade de buscar a Deus. Porque como o pastor, o bispo mesmo nos ensina, né? Quando nós limpamos a nossa alma, quando nós consertamos a nossa alma, tiramos tudo aquilo que é impuro, que não condiz com a palavra do Senhor, a nossa vida melhora, tudo melhora. A vida muda, tudo é transformado. Porque o Senhor Jesus, ele tem poder na palavra. O poder de Jesus sobre o mal é inexplicável, né? Ele tem uma compaixão de nos libertar, de libertar o homem da escravidão. O homem que eu digo é de um modo geral, tá? Então, ele está sempre nos ensinando, né? Como orar o Pai Nosso, né? E dizer que seja feita, Senhor, a sua vontade, não a minha, né? Porque quando nós oramos, ele nos ensinou na oração do Pai Nosso, né? Lá no finalzinho, na oração diz que seja feita a sua vontade e não a minha. Então, devemos pedir ao Senhor que faça-se a vontade dele na nossa vida, para que a gente venha progredir e que nós possamos dominar, né? Qualquer tipo de adversidade que venha na nossa vida, porque o Senhor Jesus nos deu autoridade para a gente dominar também o mal. Podemos dominar o mal, confiando no poder da palavra de Deus, né? Quando nós confiamos, como nós buscamos e temos essa certeza, nossa, tudo muda e é bom demais, né? Nós ficamos com a alma mais leve, ficamos felizes e partimos mais adiante, né? Vamos mais adiante na busca da perfeição. Certo que não somos todos perfeitos, né? A perfeição está em Deus, mas quando a gente busca melhorar, é a gente pedir ao Senhor, meu Pai, me ajude para que eu seja melhor que sou, que eu tenha compaixão e misericórdia das pessoas, assim como o Senhor tem de todos nós, porque Ele se coloca no nosso lugar, não é mesmo? O Senhor Jesus se coloca no nosso lugar e Ele age com toda eficácia para transformar a nossa vida, tá certo? Que Deus te abençoe grandemente e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã eu volto falando mais alguma coisa para vocês. Nós vamos seguir no livro de Marcos todinho, os pontos principais, até que a gente venha concluir o livro de Marcos todinho e vamos dar continuidade com a Bíblia em ação. Vamos colocar a palavra de Deus em ação, Bíblia em ação, para que a gente tenha uma vida mais transformadora pelo poder da palavra de Jesus, tá certo? Um grande abraço para você e até amanhã. Compartilhe a palavra. Faça isso. Vai ser muito bom para você e Deus vai te abençoar muito. Tchau.